amiguinhos e amiguinhas, mais um dia começando com cafeína. Olha só, a WEG é uma empresa tradicional, forte no mercado, que começou seus trabalhos no início da década de 60. O nome, diferente, né? WEG é um acrônimo do nome dos sócios fundadores. W de Werner Voigt, E de Egon João da Silva e G de Geraldo Werninghaus. A WEG ganha dinheiro com equipamentos eletrônicos, industriais, equipamentos de mineração, óleo e gás, além de atuar no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia. Também fabrica motores, inclusive para usos domésticos como aparelhos de máquina de lavar roupas. A empresa tem apresentado forte crescimento, em especial no México. E o que mais impressiona é que desde 2006 nunca ficou no prejuízo, nem mesmo durante a pandemia. A empresa costuma pagar dividendos. Sua dívida líquida é negativa. Ela tem um balanço sólido e seus indicadores são excelentes, além de ser uma das empresas mais saudáveis da nossa bolsa. Diria, Doni, que para muitos ela é topzera, se não a melhor. Bom, fato é que a WEG é uma empresa competente no segmento que atua, que é o segmento industrial, e ainda que pese todo o custo Brasil, ela tem uma escala global e consegue ser bem gerida. A questão é que as ações são negociadas a mais de 40 vezes o múltiplo, o que acaba sendo considerado como uma empresa cara. Tem empresas que negociam bem menos, bem abaixo disso. Casos da Schneider e da General Electric, que são empresas gringas e que de alguma forma atuam num setor similar ao da WEG, por isso a comparação. Então, é por esse PL elevado que os papéis da companhia vêm tendo seu preço descontado de tempos para cá. Antes da divulgação do balanço do quarto trimestre, os papéis registraram alta expressiva, mas depois da divulgação, caíram novamente. Isso porque acharam o crescimento da WEG modesto e que os custos estariam pressionando as margens. Bem, o lucro líquido da companhia foi 17,8% maior quando comparado com o igual período do ano anterior. E este número foi impactado positivamente pelo reconhecimento de alguns créditos tributários, além do aumento de juros sobre aplicações financeiras. E nesse período reportado no último balanço, foi divulgado que a WEG investiu ao menos 321 milhões de reais em expansão e modernização nas suas unidades. Aliás, o Brasil foi quem teve a maior fatia no bolo. No entanto, o caixa líquido da empresa recuou 45%, muito por conta desses investimentos. Para alguns agentes do mercado, a exemplo do Credit Suisse, o resultado veio até um pouco acima da expectativa. Era aguardado uma desaceleração no ritmo de crescimento da empresa e uma maior pressão sobre suas margens devido ao aumento dos custos, o que de fato aconteceu. Mesmo assim, o Banco Suíço recomendava os papéis para compra dias depois do balanço. Isso eu estou falando em 18 de fevereiro e a recomendação era a R$ 46 por ação. A mesma coisa aconteceu com a XP, que também dava a recomendação, mas com um preço-alvo um pouco diferente, de R$ 50. Os dois bancos explicam nos relatórios que a companhia tem um histórico impecável de resultados sólidos e altos retornos baseados em estratégias claras a longo prazo, além de um balanço saudável. Já o Itaú BBA, por exemplo, viu os números como neutros de forma geral, mas ressaltou um crescimento anual mais contido quando comparado com trimestres anteriores. Sendo assim, o BBA tem recomendação Market Perform, que é quando o desempenho está em linha com a média do mercado, mas vê potencial de valorização. Nesse caso, o preço-alvo é de R$ 46. Mas quando olhamos a compilação feita pela Refinitiv com diversas casas de análise logo após o balanço, fica claro em como o mercado segue dividido em relação aos ativos. De 16 casas, 5 recomendavam compra, 5 recomendavam manutenção e 3 a venda. O preço-alvo médio é de quase R$ 43. Agora, para a gente ter uma ideia da análise gráfica das ações WEG3, né, WEGE3, eu tenho que chamar ele que manja de análise gráfica, porque não sou eu a pessoa mais capaz para isso. Estou falando dele,
Hugo Carone, que explicará para a gente como os papéis da companhia vêm desempenhando ao longo do tempo e quais os sinais que podem estar surgindo no radar para esse ano de 2022. Fala, Hugo! Olá, investidores! Vamos para o overview aí com relação à VEG, usando a análise gráfica. Lembrando que eu sempre busco a referência, por mais que a gente possa estar querendo saber aí no curto prazo, mas a gente sempre começa com o macro, né, o overview mais longo que a gente possa ter do ativo, e aí a gente vem diminuindo o tempo gráfico para aí sim compreender o que pode estar acontecendo com o ativo. Então, já com ele na tela aí pelo mensal, a referência da VEG tem um longão prazo, né, mais 20 anos aí de inclinação positiva, perfeito. Outra referência que a gente teve do comportamento dos últimos anos era um canal mais estreito, quando a gente dobrava a referência do canal foi a máxima antes da crise de 2008 e que casou bastante com a briga que durou alguns meses da região, que atualmente seria a região de topo histórico do ativo. Mas o maior destaque nesse momento seria com relação a essa região pontilhada em vermelho. Se chegar por lá, pode ser uma faixa de suporte, como eu vou destacar já, que está bem perto dessa referência pelo semanal. Outro ponto a chamar a atenção com relação ao mensal, a gente está cruzando as médias para possíveis quedas, tudo bem que o mês ainda não encerrou, mas está já nesse momento com a 9 trabalhando abaixo da 21. A última vez que isso ocorreu, que veio a trazer uma realização, foi na crise de 2008. Todas as outras vezes que ele teve um cruzamento como esse, não insistiu muito na continuação pela realização, tá? Enrolou um pouquinho mais, mas não insistiu muito. Agora o semanal, com relação ao pontilhado em vermelho que eu estava falando, e considerando os pontos que a gente mencionou no mensal ali do cruzamento das médias, média de 200 do semanal tem sido uma referência que ele só violou um pouco mais na crise de 2008, o restante ele foi quase que preciso no suporte. Então, o pontilhado em vermelho que eu mencionei no mensal, junto com a 200 que está chegando aqui perto. Então, daqui a algumas semaninhas, se chegar nessa região, eu acho que pode ser uma região importantíssima para quem tem um perfil mais longo. Agora, olhando rapidinho no curto prazo, o comportamento segue por enquanto um pouco mais chato, enquanto ele estiver dentro desse padrão aqui de um canal de leve inclinação negativa. A visão, né, claro, tem que ser negativa, mesmo que ele venha a reagir aqui, se ele respeitar, ele pode continuar a realização. Só destacando também que numa referência um pouco mais curta, se ele pressionar um pouquinho mais, a gente pode passar a ter um canalzinho um pouquinho menor, trabalhando dessa forma aqui. Por sua vez, aqui aproximadamente, tá? Casaria com esse suporte que eu mencionei do pontilhado em vermelho e a média de 200 do semanal. Esse é o overview para vocês, investidores. Bom trabalho a todos, bons investimentos e até a próxima. Valeu, muito obrigado pela participação no Cafeína, Hugo. Grande abraço, meu amigo. Bom, tá aí uma ideia do que diz o mercado sobre as ações da companhia. E é fato que a empresa viu seus custos aumentarem, principalmente no último trimestre. Entre as justificativas estão a alta das commodities, as dificuldades nas cadeias de suprimentos, alta dos juros e o menor crescimento no PIB do Brasil. Mas, ao que parece, há perspectivas mais positivas para a empresa, sendo destaque para as receitas de equipamentos eletrônicos industriais, além dos equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia. Estes são chamados produtos de ciclo longo. Espera-se uma aceleração no mercado interno para eles, já que há uma demanda maior, em especial para a América do Norte, Europa e Índia. Exatamente, Sami. E é justamente no mercado indiano que a VEG tem grande potencial, porque o fornecimento de aerogeradores está em fase de certificação por lá. Além disso, também é esperada a internacionalização de equipamentos para energia solar, particularmente via países latinos. Bem, o que vemos de maneira generalizada é um temor pelo aumento dos custos, uma maior pressão nos resultados e desafio na cadeia de suprimentos. Mas não há nenhum alerta até agora contra os fundamentos da empresa, seja contra sua gestão ou até uma preocupação com forte recuo no crescimento. Por enquanto, nada disso. Então se você que nos assiste acredita que a empresa ainda tem espaço para crescer, analise as recomendações de compra que a gente citou aqui dos grandes bancos. Vale a pena.
Já se você acredita no oposto, talvez seja melhor aguardar a entrada nos papéis para quando eles estiverem mais baratos. Porque, e é curioso notar isso, na maioria das vezes, poucos analistas têm críticas veementes à VEG. Normalmente, quando não recomendam a compra, é só porque acham que o preço ainda está caro. Nós já fizemos um programa com o raio-x da VEG e o card vai estar aqui para quem quiser assistir e conhecer mais da empresa. Agora, a última notícia sobre ela é que foi aprovado o pagamento de dividendos complementares na casa dos 861 milhões de reais, o que equivale a pelo menos 20 centavos por ação. Então, se ligue se você já é acionista da companhia. Dito isso, giro de notícias. O grupo Iguatemi comprou uma fatia do brechó de luxo online Etiqueta Única por 27 milhões de reais. A transação garante ao Iguatemi uma opção de compra para se tornar controlador da operação em 3 anos. E o PIB do Brasil cresceu 4,6% em 2021, recuperando as perdas causadas pela pandemia. Este foi o maior crescimento anual em 11 anos. Porém, a combinação entre inflação e juros em alta deve frear a atividade econômica neste ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A remoção dos bancos russos do sistema SWIFT, causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, fez com que a atividade do Bitcoin chegasse aos níveis mais altos em quase 2 anos. O aumento, entretanto, não está ligado a uma manobra do governo da Rússia para driblar as sanções econômicas, mas pelo uso da criptomoeda por cidadãos russos que viram sua moeda nacional, o rublo, cair em valor. Agora, o Bitcoin está sendo usado como reserva de valor. É isso, hora de ver se você já é inscrito ou inscrita no canal e apertar o botãozinho aí para ajudar a gente a levar esse programa e o assunto de educação financeira como um todo para cada vez mais pessoas e de graça. Obrigado pelo like, pela inscrição, pelo comentário, pela companhia. Até o próximo Cafeína. Tchau, pessoal.